Moradores de rua estão entre os maiores problemas enfrentados pelo poder público. A cada ano, o número de pessoas vivendo nas ruas da cidade aumenta significativamente. E a maior parcela é de jovens. E segundo dados da Secretaria Municipal de Assistência Social, esse percentual pode chegar em torno de 28%. Afinal, é uma questão social, política ou religiosa? É o que vamos discutir em nossos estúdios com a presença do deputado Armando José e a pastora Sandra Regina Garcia, da Igreja Evangélica Reviver. Deputado, 1.100 jovens, mais ou menos, estão nas ruas do Rio de Janeiro, segundo pesquisas que demonstram essas estatísticas. O que o senhor acha que está faltando o poder público fazer com estes jovens? Tomar uma atitude que essa atitude venha permanecer, ou seja, uma atitude permanente. Não é só pegar as pessoas da rua, moradores de rua, levar para um abrigo, levar para qualquer lugar desses aí, instituição pública ou privada, e largar as pessoas lá. Existe uma lei que faz com que as autoridades tomem conta desses moradores, sejam responsáveis. Naturalmente, a gente vai ver se o morador tem família, se o morador mora longe, não é do estado, o que está fazendo, enfim, toda essa estrutura cabe ao assistencialismo social da prefeitura do nosso estado. Isso é o primeiro passo. É claro que envolve também o jurídico, envolve o social que nós falamos, envolve o político, envolve a saúde, enfim, nós temos que tomar uma atitude em conjunto com essas pessoas, porque, segundo essa estatística mesmo, 90% são pessoas que têm família, que a família deixaram soltaram as pessoas na rua, os menores, os filhos, as crianças, ou então as crianças abandonaram seus lares por diversos problemas e foram morar em rua. Por isso, é em âmbito social, pastor. E eu ia perguntar à senhora, a maioria dessas crianças que saem sofreram algum tipo de maus tratos. Que caminho que a gente pode sugerir para esses jovens? Como é que a senhora vê essa questão? Olha, eu vejo que a estrutura começa na base. Tudo começa na base da família, não é? Porque quando a criança, ela tem amor dentro de casa, os pais, eles começam a tratar as crianças de uma outra forma e não da forma que muitas vezes são tratados, porque eu tenho lidado com muitas crianças, eu tenho um trabalho também social com crianças e o que eu posso ver que são crianças totalmente desestruturadas dentro do lar. Ou seja, eles não têm uma base. E por não ter uma base, eles sofrem. Sofrem o quê? Muitas vezes, os pais, eles trabalham, né? Então, as crianças ficam sozinhas. Então, é um abuso sexual, é um adulto batendo na criança. E isso vai criando revoltas, a falta de diálogo. Então, por que às vezes, as crianças, elas não suportam e elas saem para poder viver, né, desta forma que é muito triste. Então, como eu vejo a família em si, porque dentro da palavra de Deus diz que os filhos são herança do Senhor. Os filhos são herança do Senhor, no Salmo 127. E o fruto do seu ventre, o seu galardão. Então, a estrutura, quando o pai e a mãe realmente tem Deus e passa a tratar os seus filhos com o amor de Deus, eu creio que haverá uma grande mudança. E essas crianças, dentro, né, do fator religioso, como nós estamos vendo agora, eu creio que essas crianças, elas teriam um futuro melhor. Um exemplo é que nós vemos aí, as pessoas têm seus lares, pessoas alcoolizadas, pai e mãe, o irmão maiores, enfim. E é bom que se diga também que a maioria, infelizmente, é de comunidade carente. São aquelas pessoas que moram em favela e, por não terem condições ou não terem oportunidades em nenhum lugar da sua vida, oportunidade em quê? Em que criança vai ter oportunidade? Escola, creche. Começa disso, escola e creche. Não tendo essa oportunidade, as próprias mães, talvez até por desencargo de consciência num lado negativo, pega os filhos e fala, vai vender bala no sinal, vai jogar a bolinha para o alto, vai fazer com que isso arrecade dinheiro. E muitas vezes é o dinheiro desse lugar que, trazendo para casa, sustenta a família.
Nesse sentido, é que a gente tem que pensar também. Isso envolve uma gama de coisas que a gente poderia discutir. A pastora Sandra falou que o alicerce de todos nós é a família. Isso é uma coisa tão certa como o mundo existe. Se não houver estrutura familiar, não existirá família. Meu Deus do céu. E uma criança com uma estrutura familiar alicerçada, jamais a mãe vai ter consciência de jogar os filhos na rua. É verdade. E a maioria, às vezes a mãe também, o pai, enfim, o responsável por essa criança fica numa situação difícil, precisa trabalhar, não tem onde deixar o filho. Aí começa a deixar com os filhos crianças muito pequenas, com crianças um pouco maiores. E aí a situação vai se complicando até que essas crianças ficam abandonadas. E aonde a igreja ou a religião pode ajudar, pastora? Olha, eu trabalhei durante os 3 anos numa comunidade carente. E ali eu pude ver a necessidade mesmo da carência das crianças. Eu ali fazia um trabalho com eles, assim, assistencial, não é? Eu trazia dentistas, eu fazia, assim, danças com eles. A criança, ela precisa de ter, assim, vamos dizer, atividades. Por quê? Nessa área carente, a criança, o que ela faz? Ela vai para o colégio, depois fica em casa. Aí fica em casa sem fazer mais nada. Então vai ficar procurando o quê? Vai para a rua. Elas vão para a rua e vão aprender coisas que realmente não estão nem adequadas à sua idade. E teve um exemplo que eu vi uma criança de 8 anos, eu vi com meus próprios olhos, entrou numa confecção e pediu R$1 para ir para a Lan House, né? E ali, a moça, enquanto foi ver uma outra coisa, ele foi lá na bolsa e pegou quase R$300 e saiu correndo. E aquela senhora conseguiu pegar aquela criança, isso daí foi o seu testemunho ocular, pegou aquela criança, levou para a confecção e falou, você só vai sair daqui quando a sua mãe chegar do trabalho. Ele estava sozinho, uma criança de 8 anos. Quando a mãe chegou, começou a chorar desesperada. Me desculpa, é porque eu trabalho fora, eu tenho que sustentar meus filhos. Então, tem um lado também social, não é? Nós podemos ver esses 3 lados que você acabou de falar, tá? Eles são, assim, englobados, né? É uma coisa que encaixa na outra. É verdade. E esse lado social, tá? Eu, assim, pediria até o governo do estado, até dentro mesmo do município, que houvesse um trabalho, assim, de assistentes sociais, né, numa valorização de invadirem essas áreas para poder conscientizar as famílias. Eu creio que um trabalho desse, dentro do lar, não é? Estruturando, conversando, assistente social indo para participar da situação em si, consegue mudar sim. Eu falo que consegue mudar por quê? Porque eu já estive conversando com vários pais. Então eu vou pedir um minutinho para a senhora, porque esse assunto é bastante interessante e a senhora vai contar essa experiência daqui a pouquinho. Sim. Nós vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos já já. Fique conosco.